Muitas pessoas têm uma ideia equivocada sobre o Espírito Santo. Alguns o veem como uma força impessoal, semelhante à de Star Wars, enquanto outros imaginam que ele é apenas uma presença vaga no universo. Há até cristãos que quase nunca pensam nele, mas a verdade é que o Espírito Santo é Deus. Segundo as Escrituras e os relatos da Igreja primitiva, ele é a terceira pessoa da Trindade. Além disso, ele é uma pessoa. Agora, não me entenda mal. Quando digo pessoa, não estou sugerindo que ele tenha um corpo físico, mas sim que ele possui uma mente, pensamentos e sentimentos. Ou seja, ele tem personalidade. E por ser uma pessoa, ele pode ser conhecido, assim como conhecemos um amigo. Para desenvolver um relacionamento com ele, é preciso dedicar tempo para conhecê-lo e entender sua obra. Então, onde o Espírito Santo se encaixa na sua vida? Você o vê como um amigo próximo? Uma força distante ou apenas um conceito abstrato? Independentemente da sua resposta, é fundamental ter uma compreensão correta de quem ele é e do que ele faz, para que você possa experimentar o poder e a paz que Jesus prometeu. Se você deseja aprofundar seu conhecimento sobre o Espírito Santo, aqui estão 10 fatos essenciais que todo cristão deve saber. Obrigado pelo apoio e por assistir aos nossos vídeos. Nosso objetivo não é apenas produzir conteúdo, mas realmente fortalecer sua caminhada com Deus. Se ainda não está inscrito no canal e deseja nos apoiar, inscreva-se e deixe seu like no vídeo. O Espírito Santo é Deus. Atos 5:3-4 relata um episódio marcante. Então Pedro disse: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de mentir ao Espírito Santo e guardar parte do dinheiro para si? A propriedade não era sua antes de vendê-la? E depois de vendida, o dinheiro não estava sob seu controle? Como você pôde fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Essa passagem se passa nos primeiros dias da igreja. Jesus já havia ascendido ao céu, e Pedro, um dos 12 discípulos, pregou no dia de Pentecostes para uma multidão, resultando na conversão de cerca de 3.000 pessoas. Cheios do Espírito Santo, esses novos crentes tinham um amor genuíno uns pelos outros, e sentiam-se motivados a suprir as necessidades da comunidade. Uma das formas de fazer isso era vendendo propriedades e compartilhando os recursos. Ananias, um membro da igreja, parecia disposto a fazer o mesmo. Ele vendeu uma propriedade, mas, em vez de entregar toda a quantia, reteve parte do dinheiro para si, enquanto afirmava ter doado tudo. Pedro, discernindo a verdade, confrontou Ananias sobre sua mentira. Note algo importante. Pedro disse que Ananias mentiu ao Espírito Santo e, em seguida, afirmou que ele havia mentido a Deus. Isso mostra que Pedro usou Espírito Santo e Deus de forma intercambiável, deixando claro que o Espírito Santo é de fato Deus. Quero que você perceba algo muito importante aqui. Pedro questiona Ananias sobre por que ele mentiu ao Espírito Santo e, em seguida, afirma que essa mentira não foi apenas contra os homens, mas contra Deus. Isso significa que Pedro usa os termos Espírito Santo e Deus de forma intercambiável. Em outras palavras, ao dizer que Ananias mentiu para o Espírito Santo, Pedro estava deixando claro que essa mentira também foi contra Deus. Com base nessa passagem, podemos concluir que o Espírito Santo é Deus, mas sua presença não surge do nada no Novo Testamento. Ele já aparece logo no início da Bíblia. No Antigo Testamento, Gênesis 1:2 diz: A terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Perceba que logo após Deus criar os céus e a terra, Gênesis 1:1, o Espírito de Deus já está presente no versículo seguinte. Isso significa que o Espírito de Deus, que identificamos como o Espírito Santo, não foi criado. Ele sempre existiu. E essa eternidade é uma característica exclusiva de Deus. Apenas Deus não tem começo nem fim. Sendo assim, qualquer ser eterno deve ser Deus. Tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, vemos evidências claras da autoridade e da eternidade do Espírito Santo, confirmando que ele é Deus. O Espírito Santo tem uma mente. Romanos 8:26-27 nos ensina. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a mente do Espírito,
porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aqui, Paulo explica à igreja em Roma o papel do Espírito Santo e como ele intercede pelos cristãos. Para ilustrar isso, imagine que você está sendo julgado em um tribunal. Nessa cena, o Espírito Santo atua como um advogado de defesa, falando com o juiz em seu nome, apresentando sua causa e defendendo sua inocência. Esse é o significado de intercessão. Agora, quero que você note algo importante. Essa passagem nos mostra que o Espírito Santo tem uma mente. Isso significa que ele não age de forma mecânica, como se estivesse programado para seguir um conjunto fixo de ações, como um personagem de videogame. Pelo contrário, ele pensa, raciocina e chega a conclusões. E faz isso com perfeição, pois ele é Deus. E o que ocupa a mente do Espírito Santo? Pensamentos voltados para os crentes. Ele intercede por eles constantemente. Então, voltando à imagem do Espírito Santo como intercessor, há duas verdades que devemos destacar. Ele tem uma mente, e com essa mente, seu coração deseja cuidar do povo de Deus. O Espírito Santo tem vontade. 1 Coríntios 12:11 nos diz: todas essas coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui a cada um conforme deseja. Paulo, ao ensinar sobre os dons espirituais, explica que o Espírito Santo não age conforme a vontade humana, mas segundo sua própria vontade e desejos. Além disso, o Espírito Santo não apenas tem vontade, mas também é capaz de executá-la. Um exemplo disso está em Atos 16:6-7. Paulo e seus companheiros viajaram por toda a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Aqui, vemos que o Espírito Santo influenciou Paulo de maneira tão direta que o impediu fisicamente de ir à Ásia, mesmo que sua intenção fosse pregar o Evangelho. Podemos nos perguntar por que o Espírito Santo fez isso, mas essa não é a questão central. O ponto principal é perceber que ele age de acordo com sua própria vontade e propósito. O Espírito Santo tem emoções, Efésios 4:30 nos diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com quem fostes selados para o dia da redenção. Esse versículo revela que o Espírito Santo pode sofrer e sentir tristeza, o que significa que ele tem emoções. Ao analisarmos o contexto, percebemos que essa tristeza pode ser causada pelo pecado e pela falta de unidade dentro da igreja. Importante entender que a palavra entristecer, biblicamente, carrega o significado de uma grande dor ou pesar. Isso nos leva a uma reflexão profunda. O Espírito Santo sente tristeza quando pecamos. Nosso pecado o afeta diretamente. Por outro lado, se o Espírito Santo pode ser entristecido pelo pecado, também podemos concluir que ele se alegra quando andamos em obediência à vontade de Deus. O Espírito Santo habita nos crentes. Coríntios 6:19-20 nos ensina: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Aqui, Paulo revela que os crentes são a morada do Espírito Santo. No Antigo Testamento, os judeus tinham um templo onde iam para oferecer sacrifícios a Deus, buscando expiação pelos pecados. Esse templo possuía áreas restritas, onde apenas algumas pessoas podiam entrar. O Santo dos Santos, por exemplo, era um lugar onde somente o sumo sacerdote podia entrar, e apenas uma vez por ano. Já o lugar santo era acessível apenas aos sacerdotes. Em resumo, o templo era considerado a morada de Deus na terra, e o povo comum não tinha acesso direto à sua presença. Isso mudou completamente com a morte de Jesus. Seu sacrifício na cruz tornou-se o único necessário para a salvação, e o templo físico deixou de ser essencial. Agora, a presença de Deus não está restrita a um local específico. O próprio Espírito Santo passou a habitar dentro daqueles que creem em Cristo. Retornando à passagem, ela nos ensina que os corpos dos cristãos se tornaram a nova morada de Deus. Isso é extraordinário, pois significa que já não precisamos ir a um local específico para nos comunicarmos com Deus, como os judeus faziam no passado. Agora, por meio do sacrifício de Jesus, temos acesso direto e contínuo ao Deus do universo, porque o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo sela os crentes para o céu. Efésios 1:13-14 diz:
Nele também vós confiastes, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, no qual também, tendo crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até o resgate da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Aqui, Paulo ensina à igreja que a salvação vem pela confiança em Jesus, e como consequência dessa fé, os cristãos são selados com o Espírito Santo, que age como uma garantia da herança celestial. É importante notar que esse selo não depende das obras humanas, mas da fé em Cristo. Além disso, o Espírito Santo funciona como um depósito ou penhor da nossa herança eterna. Isso significa que quando alguém deposita sua fé em Jesus, o Espírito Santo passa a habitar nele, selando e marcando essa pessoa como propriedade de Deus. E no fim de sua vida, quando estiver diante de Deus, ele verá esse selo e reconhecerá que essa pessoa pertence a ele. O Espírito Santo é nosso defensor em João 15:26. Jesus diz: "Quando vier o advogado, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim." Aqui, Jesus está preparando seus discípulos para o momento em que ele partirá. E para acalmar seus temores, assegura-lhes que não ficarão sozinhos. Ele promete que o Espírito Santo virá até eles e os acompanhará. Nesta passagem, o Espírito Santo é chamado de advogado, um termo que também pode ser traduzido como consolador ou ajudador. Qualquer que seja a tradução utilizada, o ponto central é que o Espírito Santo está presente ao lado dos crentes, oferecendo suporte, encorajamento e direção. Ele nos consola em meio às lutas emocionais, nos ajuda a seguir a vontade de Deus e, conforme João 14:26, também atua como nosso mestre, trazendo clareza sobre as verdades divinas. O Espírito Santo capacita os cristãos com dons espirituais. Coríntios 12:4 diz: "Existem diferentes tipos de dons, mas o mesmo Espírito os distribui." Aqui, Paulo ensina à igreja de Corinto sobre os dons espirituais e o papel do Espírito Santo em sua distribuição. Ele enfatiza que, embora existam diversos dons, todos vêm da mesma fonte, o Espírito de Deus. Paulo continua explicando a razão pela qual os dons espirituais são concedidos. Em 1 Coríntios 12:7, ele afirma: "Ora, a cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum." Esse bem comum refere-se ao crescimento e fortalecimento da igreja, que acontece através dos dons de sabedoria, conhecimento, fé, cura, poderes milagrosos, profecia, discernimento e o dom de línguas. Se você deseja saber mais sobre esses dons, confira este vídeo que fizemos sobre dons espirituais. O link está na descrição abaixo. Cada dom concedido pelo Espírito Santo tem um propósito específico: edificar o povo de Deus. Alguns dons foram dados para fortalecer os que já estão na igreja, enquanto outros servem para alcançar e atrair aqueles que ainda não conhecem a fé. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. João 16:8 diz: "E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do julgamento." Aqui, Jesus explica que o Espírito Santo não apenas ensina e guia os crentes, mas também trabalha para levar os incrédulos à verdade. Ele faz isso convencendo as pessoas de seus pecados e chamando-as ao arrependimento antes do julgamento final. Portanto, o Espírito Santo não age apenas dentro da igreja. Ele também atua no mundo, conduzindo pessoas para Deus. O Espírito Santo pode ser extinto. Dentro de um crente, o Tessalonicenses 5:19 adverte: "Não extingais o Espírito." Aqui, Paulo alerta a igreja em Tessalônica sobre o perigo de extinguir o Espírito Santo. Outra forma de entender isso é não apagar o Espírito. Essa analogia faz sentido porque, frequentemente, a presença do Espírito de Deus é comparada ao fogo, como vemos em Atos 2:3. Se o Espírito Santo é como uma chama, então o que Paulo está nos dizendo é que nossas ações podem apagá-la e diminuir sua influência em nossas vidas. Uma das formas de extinguir o Espírito é nos afastarmos da obediência a Deus e permitirmos que o pecado domine nossas escolhas. Em 1 Tessalonicenses 5:22, Paulo orienta os cristãos a se afastarem do mal, pois o pecado pode enfraquecer nossa comunhão com Deus. Assim, quando cedemos à tentação e pecamos contra Deus, a presença do Espírito dentro de nós perde força, e nosso relacionamento com Ele se enfraquece. O Espírito Santo capacita os cristãos, concedendo-lhes dons espirituais. Ele também convence o mundo do pecado e pode ser extinto. No entanto,
Vale ressaltar que esta não é uma lista completa de todas as características e qualidades do Espírito Santo. Como mencionei no início do vídeo, o Espírito Santo está próximo de nós, e você pode conhecê-lo de maneira mais profunda. Por isso, eu encorajaria você a continuar aprendendo sobre ele. Então, da próxima vez que orar, reserve um momento para pedir orientação ao Espírito Santo, porque, como já disse, ele é seu consolador, ajudante e professor. À medida que você se aproxima mais dele, espero que se lembre de que Jesus o ama profundamente. Muito obrigado por assistir. Se este vídeo foi uma bênção para você, considere deixar seu like, se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder nossos próximos vídeos. Nos vemos na próxima. Que Deus abençoe a todos.